Nosso segundo dia começa em um lugar lendário e em um dos monumentos mais emblemáticos deste país, que é o maravilhoso Palácio de Potala. A construção inicial data do século VII, mas foi reconstruída várias vezes ao longo dos anos até chegar à sua forma atual. Se vocês perceberem, o templo está construído sobre uma colina, que é comumente conhecida como Colina Vermelha, e está a 3.700 metros acima do nível do mar, o que o torna um dos palácios mais altos de todo o mundo. E por isso, em 1994, a Unesco o declarou Patrimônio da Humanidade por seu valor histórico, artístico e espiritual. Por isso, não é de se surpreender que haja tantas pessoas interessadas em vir tirar uma foto, até mesmo vestidas com as roupas tradicionais de Xizang. E muitos deles também trazem suas notas de 50 yuans, porque o palácio aparece em um dos lados. Se um dia tiverem a oportunidade de vir, não deixem de tirar a foto como todos fazem. É incrível, não é, Mitzi? Eu não sabia que o Palácio de Potala estava em um dos lados da nota de 50 yuans. Já está virando uma coleção de lugares que visitamos que aparecem nas notas, porque a vila de Yangshuo, onde morávamos antes, aparece na nota de 20. É uma pena não podermos entrar, mas não se preocupem, pois no ano passado visitamos o templo de Songshanling, em Shangri-La. E o apelido dele é justamente Pequeno Potala, porque é praticamente uma réplica idêntica deste palácio, só que em versão menor. Agora, nós levamos horas para visitar esse lugar. Imagina o quão grande deve ser este palácio. Aqui deixamos o vídeo caso vocês queiram assistir. Esta é a vestimenta tradicional de Lhasa. Xizang é enorme, então conforme a região, há vestimentas diferentes. Por exemplo, esta é outra. Essa roupa é alugada? Sim, nós alugamos por 50 yuans. 50 yuans? Sim, mas nós alugamos em grupo. Vocês vieram sozinhos, mas também podem alugar. Embora não possamos entrar, podemos contornar o templo e, pelo que sei, é uma caminhada muito bonita. Então, o próximo que vamos fazer é descer, dar a volta e percorrer toda essa área turística onde é permitido gravar. Algo muito interessante sobre este templo é que todo o branco que vocês veem pintado foi feito com leite, cal, mel e argila. É uma técnica que era usada para preservar a pintura, embora eles tenham que retocar todo ano. Vocês também precisam saber que apenas 20% do templo é acessível aos turistas, e o restante está reservado para os monges que ainda vivem lá dentro. Na verdade, há um cômodo no coração do templo que é o principal, onde o rei meditava. Vamos ver até onde nos deixam entrar. Esta é a Colina Vermelha da qual eu estava falando para vocês. Ela tem mais de 3.700 metros de altura, e curiosamente, ela tem o formato de um elefante. Não sei de onde olhar para ver o formato, pois daqui não é claro. Dizem que isso tem muito simbolismo para os moradores. Mas ao mesmo tempo, construir o templo sobre uma colina representava muitos desafios, já que os arquitetos tibetanos tiveram que projetar o palácio para seguir a forma natural da colina. Se vocês notarem, o templo parece uma extensão da montanha, pois não se vêem os alicerces. E é como se de repente, a base da montanha se transformasse em um palácio impressionante. Mas essa união não é por acaso. Para os arquitetos tibetanos, isso representava a união entre o céu e a terra, e por isso as cores vermelha e branca, tão características do Potala. Por outro lado, no coração desta colina encontra-se uma caverna onde Songtsen Gampo meditava, que foi quem mandou construir este templo em primeiro lugar. E é essa gruta natural de 27 metros quadrados o núcleo mais antigo de todo esse complexo. O que acham da vista daqui? Ainda não estamos na parte mais alta do palácio e a vista para a cidade de Lhasa já é impressionante. Além disso, é uma vista que mudou bastante nos últimos 20 anos. Porque onde hoje se vêem prédios de apartamentos e até indústrias, antes não havia nada. Era uma vila muito pequena, quase desabitada. Pelos desafios que representa construir a essa altura em um lugar tão remoto. Agora chegamos a Deanchar, que é o último lugar onde é permitido tirar fotos, mas que ao mesmo tempo era um grande pátio cerimonial, no qual eram realizadas audiências públicas e cerimônias de boas-vindas para dignitários estrangeiros nos tempos antigos. E a partir deste ponto, não é mais permitido tirar fotos ou gravar vídeos para proteger as pinturas, os murais e todos os objetos históricos que estão lá dentro.
Digamos que esta é uma zona de transição que marca o limite entre o público, que é conhecido como o Palácio Branco, e o sagrado, que é conhecido como o Palácio Vermelho. E olhando para a estrutura, me parece impressionante que ela tenha sobrevivido por tantos anos, apesar de ser uma zona sísmica. E é que esta é uma colina formada por rocha granítica, o que lhe proporciona uma base extremamente estável. Na verdade, os engenheiros modernos ficaram extremamente surpresos quando perceberam que essa rocha atua como um amortecedor natural. Durante os terremotos que frequentemente ocorrem nesta região e podem chegar até 8,5 graus. Minha cidade de Guangzhou. Uau! Sua cidade fica em Guangzhou. Nós moramos em Guangdong, moramos em Shenzhen. Perto. Sim, bem perto. Uma hora nós moramos em Baobab, uma hora até Guangzhou. Turismo aqui. Turismo aqui. É muito bonito, nós adoramos a China. Bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado, que bonito saber que você fala espanhol. Isso nos deixa felizes. Você fala chinês? Sim, Você também? Ah, que bom. um pouquinho. Um pouquinho. Mas o seu espanhol é muito bom. Obrigada. E você foi para a Universidade de Idiomas estudar espanhol? 2 anos. 2 anos. Estudas por 2 anos. E você foi para a Espanha? Sim, há 2 anos. Em maio, em Madrid, Valência, Toledo. Toledo? Ela é de Barcelona. É muito bonito. Super bonito. Pro México, eu sou do México, ela Barcelona. México, Barcelona. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-lo. Saudações. Isso é chá com leite? É manteiga. É chá de manteiga de iaque? Não é chá. Ah, é pra acender as velas? Achei que fosse pra beber. Bom, obrigado, tchau. O que é isso? É manteiga de iaque. É para as oferendas. Então não é pra beber, né? Não. Mais tarde no templo você verá que eles acendem velas para oferendas com isso. E é isso que eles usam? Ah, muito obrigado. Eu achava que estavam tomando chá, mas não. É manteiga de iaque que eles usam para as oferendas, para acender as velas nas oferendas. Estamos prestes a entrar e a partir deste ponto não são permitidos bonés nem gravações, o que é uma pena, mas também é preciso respeitar. Nos vemos depois e contamos como foi. Estamos saindo da parte onde não é permitido gravar, e o que vimos lá dentro é indescritível, porque você vê que as pessoas vêm, emocionados por conhecer seu patrimônio, muitos deles com oferendas. Como a família que vimos antes de entrar, que trazia seus potes com manteiga de iaque, e já lá dentro entendemos para que serve essa manteiga. Eles a utilizam para acender nas oferendas, para acender. Sou do México. Muito jovem sim, obrigado, não, é isso, muito jovem sim. Está na Rússia? Não, é México. Ah, México. No norte da América, abaixo dos Estados Unidos. México! Vocês são tibetanos? Não, somos de Shenzhen. Ah, pela roupa, pensei que vocês fossem locais. Sim, a roupa é local. Bom, divirtam-se. Me passa o seu WeChat. Beleza. Você faz negócios aqui? Não, estou aqui gravando vídeos. Você é influenciador. Algo assim. Você tem namorada aqui? Eu tenho uma esposa. Você já é casado e tudo mais? Sim, quer que eu te apresente minha esposa? Sério, minha esposa está aqui. Seu nome é Jason? Sim, esse sou eu. Meu nome é Jason. Legal. Eu sou da China. Você é da China? Eu falei certo? Minha pronúncia não é das melhores. Você sabe como dizer tchau? Obrigado. Ades. Adeus. Graças significa xiexie. Chegue-se, adeus, uau. Nos vemos, pessoal. Nunca passamos por uma situação com tantas pessoas falando espanhol e sendo tão amigáveis, até com a câmera. Como disse, o que vimos foi impressionante. Ficamos muito comovidos ao ver tantas pessoas interessadas em conhecer seu patrimônio e deixar oferendas. Mas o que mais nos impressionou foi que havia um monge que falava inglês perfeitamente e começamos a conversar com ele. E se fosse possível, eu ficaria 1 hora ali tomando chá de manteiga de iaque com ele, mas havia muitas pessoas fazendo oferendas. E também estou surpreso com a semelhança que os tibetanos podem ter com o povo latino-americano. Por exemplo, um dos penteados mais tradicionais em muitas partes do México são as tranças e o cabelo bem comprido para as mulheres, que aqui também é algo muito tradicional. De verdade, quando você vê, por exemplo, as vovozinhas, você pensa na Mamãe Coco do filme. É uma experiência fascinante que acho que ninguém deveria perder pelo menos uma vez. Todos deveriam poder vir.
Muito bonito por dentro, fiquei muito impressionada com o nível de detalhe da decoração. Mas o que mais me impressionou foi ver os monges usando celulares. E, além disso, ainda mais em um ambiente como esse, que é onde você imaginaria que esse monge estaria. E o curioso é que você encontra esses monges muitas vezes em aeroportos, em estações de trem. Muitos deles também estavam meditando, eu via eles recitando, não sei se escrituras, orações, e eu estava me perguntando, como é que eles não se desconcentram com tanta gente passando pelas instalações? Porque eles estão ali fazendo o trabalho deles e nem olham para você. Também achei muito curioso que havia casas de câmbio ao longo de todo o caminho. As pessoas iam e trocavam suas notas maiores por notas de 1 yuan. Porque você pode ir fazendo oferendas durante todo o percurso e as pessoas estão continuamente meditando e rezando. Estando no topo do palácio, é inevitável notar que há uma grande multidão de pássaros sobrevoando a área. E não é por acaso, porque há muitos tipos diferentes de pássaros que estão ligados a várias lendas locais. Esse é o caso dos corvos sagrados, que são considerados pelos locais como um símbolo de proteção. E até existem lendas que dizem que houve um corvo gigante que originalmente ajudou a construir este palácio. Por outro lado, estão os pombos de Lhasa, que são animais respeitados pelos tibetanos e jamais são enxotados, porque representam um símbolo de paz. E por último, mas não menos importante, está o milhafre preto, que também é conhecido como o pássaro do Himalaia. Essa ave é uma rapina de cauda bifurcada que sobrevoa em círculos, o que para os locais representa um bom presságio. Agora estamos em um dos rooftops ou terraços do palácio e colocaram aqui uma pequena cafeteria. O cardápio não é muito variado, mas é muito bom. E claro, você tem aqui uns banquinhos para sentar, tirar fotos, tomar seu café tranquilamente, que é o que Mitzi vai fazer. Quem diria que no topo do Palácio de Potala haveria uma cafeteria onde você pode vir para aproveitar a vista, que não só dão para a cidade e para as montanhas, mas também para o palácio. Hoje temos uma dessas oportunidades raras que não acontecem com frequência de viajar com o irmão hispano-falante Brian da Argentina. Brian, o que você achou da experiência em Lhasa? Olha, o que mais me surpreendeu de tudo foi o que estamos fazendo agora. Estamos tomando café bem aqui. Eu moro em Pequim e sempre que ia para cidades de segundo ou terceiro nível era tipo, o máximo de café que você vai encontrar é um KFC ou algo assim, mas aqui tem cultura de café, ou seja, está cheio de cafeterias e tudo mais. E isso me surpreende muito que numa cidade assim tenha tanto café, para começar, né? Mas o que representa culturalmente essa cidade capital é essa combinação entre história, cultura, religião que a torna tão única. Você já tinha vindo antes? Não, é minha primeira vez e estava entre meus 3 principais destinos na China. É como um sonho, não é? É como um sonho. Antes de vir para a China, eu via fotos de outros estudantes que foram a Lhasa e viram o Palácio Potala. E bem, depois de quase 16 anos morando na China, isso se tornou possível. Em 16 anos você já deve ter conhecido grande parte do país. Faltam conhecer várias regiões autônomas. Visitei mais a costa, que é a área mais populosa, mas ainda não conheço muitas dessas regiões. E, bom, ainda faltam Xinjiang, Guangxi, Ningxia, mas acho que essa é uma das primeiras regiões autônomas que eu visitei, para ser sincero. Algo que também me surpreendeu foi o nível de Putonghua, de mandarim que eles têm aqui. É um nível muito alto comparado com outras regiões ou províncias. Sinceramente, acho que o nível de mandarim deles é muito bom. Sim, a maioria das pessoas fala nos hotéis, táxis, comércios, etc. E eles falam muito bem, mesmo tendo seu próprio idioma, e isso é surpreendente, porque às vezes eles têm um sotaque muito difícil de entender, e sinceramente aqui isso não é um problema. Quais eram suas expectativas antes de vir? Bom, a primeira coisa que eu queria ver era justamente o que temos aqui atrás de nós, que é o Palácio Potala, né? E uma das coisas que no começo era, por que não podemos fazer isso? É que não é permitido filmar dentro, né? Mas agora que a gente vê em perspectiva foi algo muito bom, porque você presta mais atenção aos detalhes, ao que a guia turística conta, e não fica tão preocupado em gravar, tirar fotos, o que posso postar, etc, etc. E você acaba ficando mais imerso na experiência em si, de aprender. A comida também me surpreendeu muito. Eu esperava talvez mais opções vegetarianas. Eu não imaginava que tinha tanta carne de yaqui, como a gente diz, carne de yaqui. Já sabia que havia muitos laticínios, como iogurte. São muito bons e saborosos, não tão apimentados, mas dá para adicionar pimenta. Também gosto disso. Apesar de ser argentino, aprecio comida apimentada, que é muito saborosa, especialmente os pães de chapéu. Eu te vi super empolgado com os momos, você estava muito animado.
Excelentes, excelentes. Estamos saindo do Palácio de Potala, vamos comer um pouco de almoço e depois vamos passear pelo centro, que é o que mais me anima, porque é quando você pode ver como as pessoas vivem, como o dia a dia acontece no centro da cidade. E onde você pode fazer compras. Finalmente chegamos ao centro da cidade de Lhasa. Vamos passear por uma rua chamada Bacor, mas não sem antes experimentar algumas das delícias que podem ser encontradas aqui na cidade de Lhasa. Mas enfim, ter a oportunidade de caminhar pelo centro é algo impressionante, porque é um lugar único em toda a China, que se diferencia em tudo, desde as vestimentas até o idioma, a cultura, a comida e as paisagens. Você passeia por Lhasa e não tem como não saber onde está. E reparem como a arquitetura da região é bonita. Esse é um templo no qual vamos entrar mais tarde, mas quero que vocês percebam como a maioria das pessoas caminha no sentido horário ao redor do templo. Isso faz parte da cultura. Muitos trazem seus moinhos de oração, como aquela senhora girando o dela. Muitos também trazem seus rosários e seus gorros típicos da região. O que eu gosto de caminhar por aqui é que podemos ver, na sua versão mais autêntica, como as pessoas se vestem, como elas são, com o que trabalham. Provavelmente muitos dos idosos que vemos aqui não falam mandarim, por isso seria difícil conversar com eles. Tenho certeza de que muitos falam apenas tibetano ou algum dos outros dialetos que pertencem à região. Ontem conhecemos uma garota que falava um dialeto bem diferente, mas ainda da região de Xizang. A vestimenta de Xizang muitas vezes consiste em usar um casaco que tem as duas mangas como qualquer outro. Mas por algum motivo, eles cruzam o casaco e tiram a manga do braço, deixando-a pendurada. E eu vi que muita gente faz isso, não só com a roupa tibetana, mas também se estão usando uma jaqueta de plumas ou algo assim, eles usam do mesmo jeito. Eu não esperava que as pessoas se vestissem de uma forma tão peculiar no dia a dia. Eu pensava que você ia encontrar, tipo, o típico, como vovozinhas que realmente se vestem assim, mas que o resto das pessoas, não sei, pessoas de meia idade, iam se vestir, tipo, como a gente, com uma jaqueta, com um jeans, e a realidade é que a maioria não usa nenhuma dessas roupas. E olha só, que vista icônica, você vê as pessoas passando rezando, pessoas com seus moinhos de oração, as vestimentas tradicionais e ao fundo, um Pizza Hut e um Kentucky. Não podiam faltar, esses realmente chegaram nos cantos mais escondidos do mundo inteiro. Os becos são lindos, a arquitetura de Lhasa surpreenderia qualquer pessoa. E realmente não fica devendo nada à beleza de cidades como Paris, Madrid, Cidade do México. Olhem esses chapeuzinhos típicos tibetanos, são muito bonitos e já vimos várias pessoas usando, mas imagino que eles usam mais quando está frio. Também tem os sinos e outras coisas, e os sapatinhos tibetanos também. De verdade, há muita semelhança entre a cultura tibetana e algumas culturas latino-americanas. Digamos que eles têm isso aqui e nós do México temos os sapatos de saguaio. Tem muita gente que parece que veio vestida como se fosse para um cenário de filme. Mas são tantos que evidentemente você percebe que essa é a roupa do dia a dia deles. Mas desde os acessórios até os chapéus, os vestidos, as roupas dos homens, a maneira como carregam os bebês, tudo parece como se fossem figurantes de um filme. E se no centro é assim, imagino que nas áreas ao redor deve ser incrível, ainda mais impactante para alguém que nunca esteve aqui. Agora estamos no templo de Jokang ou Hokang, que é um dos templos mais importantes da religião budista e cujo nome se traduz como a Casa de Buda. Este templo também foi fundado no século VII por Songtsen Gampo. E uma das características que o torna tão especial é que todos os anos milhares de peregrinos tibetanos vêm até aqui para fazer prostrações. Agora, o que são as prostrações? Provavelmente vocês já perceberam que ao redor do templo há muitas pessoas fazendo um movimento em que se ajoelham, deitam no chão, avançam um pouco e depois se levantam novamente. Esse movimento é conhecido como uma prostração e é feito como um símbolo de devoção, já que os locais acreditam que cada uma dessas prostrações os ajuda a purificar ações ruins que tenham feito no passado, ou, em outras palavras, a limpar seu karma, se quiserem ver dessa forma. E o ideal na vida de um peregrino seria dar 108 voltas ao redor de todo o templo no sentido horário.
Obviamente, isso é um desafio bastante complexo, já que estamos a mais de 3.600 metros de altitude e uma volta completa ao templo de Iokan tem aproximadamente 1 quilômetro de comprimento. Por isso, a um jovem saudável médio levaria cerca de 1 hora sem parar para dar uma volta. Então estamos falando de 108 horas da sua vida. E no caso de uma pessoa mais velha, poderia levar até 2 ou 3 vezes mais. Na verdade, há muitas pessoas que dedicam meses e meses inteiros para completar suas prostrações, especialmente quando já estão chegando a uma idade avançada. E também existem maratonas de prostrações nas quais não se propõem desafios, mas sim metas, por exemplo, realizar 108 prostrações em apenas um mês. Mas algo que nos impactou muito é que não são apenas pessoas saudáveis que fazem isso. Há pouco tempo vimos um rapaz que não tinha uma perna e não tinha um braço. E mesmo assim, ele encontrou uma maneira de realizar suas prostrações para limpar esse karma. Mas é claro que nem todo mundo pode fazer isso. Às vezes há problemas de saúde ou simplesmente não se tem disponibilidade de tempo para vir e fazer o processo completo. E para isso existe uma esplanada bem em frente ao templo, onde muitas pessoas podem fazer suas prostrações estáticas, que ainda assim contam. E é como diz um ditado local: o tempo mede os minutos, mas a fé mede eternidades. E para muitas pessoas, o processo é muito mais importante do que conseguir dar as 108 voltas. De verdade, ver as pessoas com tanta devoção é algo extremamente inspirador para mim e uma das muitas razões pelas quais vocês devem visitar Lhasa. Muitas pessoas precisam usar proteções porque é um desafio muito exigente. Desde ficar sob o sol a 3.000 metros de altitude até deslizar tantas vezes em um único dia. Além disso, contem, são 3 passos para cada prostração, imaginem o tempo que isso deve levar. Acho que é algo que podemos aplicar em muitas áreas da sua vida. Ter essa determinação para alcançar seus objetivos, sejam eles quais forem. Vocês falam inglês? Não. Ah, mas vocês falam mandarim normal? Claro. Vocês já fizeram prostrações? Não. Nunca? Podemos tirar uma foto com você? Ah, claro. Vocês têm celular? O que significa a sua tatuagem? É o meu nome. Só o seu nome? Sim, Zal. Isso mesmo. Ah, muito bem. Outra coisa que vocês vão ver ao redor de todo o templo são muitos bancos onde se sentam pessoas idosas ou mais velhas, muitas vezes peregrinos que estão descansando, porque as prostrações podem ser feitas durante todo o dia, em rodadas de 1 hora. Eles descansam sentados e depois seguem. E é aqui que eu dizia que as pessoas fazem prostrações estáticas. Vi que também pode ser uma atividade em família. Você pode vir com avós, tios, primos e todos passam o dia fazendo prostrações. Vocês também vão perceber que muitas pessoas que estão dando voltas ao redor do templo carregam uma espécie de rosário. Esse rosário é conhecido como mala em sânscrito ou como trengua em tibetano. E os peregrinos o utilizam enquanto circundam o templo de Jokang para contar mantras ou orações. E é que cada conta representa uma repetição de um mantra, por exemplo, o Om Mani Padme Hum, que todos conhecemos. E cada mala tem 108 contas, que é o número sagrado do qual falávamos anteriormente. Por isso, cada volta completa no mala equivale a 108 orações. Mas além disso, há muitos devotos que completam vários malas em uma única volta neste templo. E a ideia é que eles precisam sincronizar o movimento, avançando uma conta a cada passo que dão, por isso exigem concentração absoluta para não perder a contagem. Cada mala é único e os materiais têm muito simbolismo. Às vezes são feitos de ossos de iaque, de âmbar ou coral, ou de sementes de lótus. E cada um tem um significado especial para cada um deles. Outra maneira de fazer oração enquanto você dá voltas ao redor do templo é através dos moinhos de oração que muitas pessoas carregam consigo na mão. Estes são cilindros giratórios de metal, madeira ou couro que contêm rolos de mantras escritos. E considera-se que ao girá-los no sentido horário, você está liberando as orações para o universo, assim como os grandes moinhos dos monastérios. Em poucas palavras, cada rotação do moinho equivale a recitar oralmente os mantras que ele contém em seu interior. Mas além disso, existem diferentes tipos de moinhos de oração. Alguns são manuais e também há portáteis e automáticos. Ao redor do templo, vocês também vão encontrar muitos lugares onde podem comprar seus malas, caso alguém queira fazer a oração. E qualquer pessoa está convidada a dar as voltas, pelo que eu entendi. A foto de formatura mais épica da história. Irmão, você acabou de se formar? Exato. De onde você se formou? De Fudan. Fudan, em Xangai. E como você veio de tão longe?
De onde você é? Eu sou mexicano, ela é espanhola. Eu sou chinês com mistura. Meu pai é chinês e minha mãe russa. Então você também fala inglês, não é? Sim, também falo russo. Vocês falam chinês muito bem. Não, ainda precisamos estudar mais. Bobagem. Você está viajando? Sim, estou na minha viagem de formatura. Entendi. Eu gosto muito da sua roupa. Parabéns, parabéns. Boa sorte. Obrigado, divirtam-se. Igualmente. Tchau. Pelo visto, nosso novo amigo era russo e chinês ao mesmo tempo, e estudou na Universidade de Fudan, em Xangai, e na viagem de formatura pediu para vir a Lhasa. O que mais você poderia pedir? Olha só esses corredores. Agora o que vamos fazer? O que é, Noélia? Essa é a próxima atividade. Vamos usar Zangfu, que é a roupa tradicional de Xizan. Olá, vocês falam chinês? Sim, nós falamos chinês. Nossa loja é especializada apenas em trajes tibetanos. Lhasa, Rigasa, Shannan, Ando, Nachu, Linzi, Shandu. Se você gosta de usar mais ou menos camadas de roupa, nós preparamos para você sem problema. Este aqui, por exemplo, fica muito bonito. De todas as lojas de vestimenta tradicional que visitamos na China, esta é a mais especial, porque a maioria se divide por dinastias. Mas nesta loja, as roupas são divididas por diferentes regiões do Xizan. E como dissemos antes, esta é uma província muito grande e com uma grande diversidade cultural. E o processo é diferente, porque neste caso, ao invés de colocar primeiro a roupa, estão me maquiando e penteando. Então, não sei que tipo de penteado vão fazer para esse tipo de roupa, mas estamos prestes a descobrir. Como dizia Noélia, aqui as roupas são divididas por regiões de Xizan, cada uma tem características muito distintas de acordo com as tradições de cada povo. Quando Noélia está escolhendo roupa, é como escolher um filme na Netflix. Você fica rodando, rodando e nada te convence. Então, acho que dessa vez ela vai deixar que façam recomendações enquanto caminha por aqui. Uma das coisas que mais me chamou a atenção são os penteados que as mulheres usam, porque a maioria está com o cabelo trançado e muitos homens também têm o cabelo bem comprido. E depois de perguntar para alguns locais, me disseram que as mulheres costumam usar 108 tranças, que é o número sagrado do budismo. Mas ao que parece, a devoção não se reflete apenas em ações como as prostrações, mas também se torna parte de sua vestimenta e de sua identidade. Por outro lado, no budismo tibetano, cortar o cabelo pode ser visto como um ato de renúncia. Muitas mulheres deixam o cabelo crescer por anos e depois o cortam como ato de renúncia e devoção. Por outro lado, as tranças apertadas também protegem o couro cabeludo do frio e da radiação ultravioleta, que nessa altitude é muito mais potente. Mas além das tranças, também é muito comum que tanto homens quanto mulheres deixem o cabelo bem comprido e às vezes até mesmo dreadlocks. Mas isso não tem nada a ver com falta de higiene, e sim faz parte da cultura deles. Especialmente entre os pastores nômades, que normalmente não desembaraçam o cabelo por meses, deixando que se forme algo que eles chamam de lock e nós conhecemos como dreadlocks. Além disso, muitos tibetanos costumam passar manteiga de iaque ou diferentes óleos no cabelo para mantê-lo hidratado nessas condições, que podem ser muito secas. E muitos deles não desfazem as tranças nem lavam o cabelo até eventos muito importantes, como o Ano Novo Tibetano, que é conhecido como Losar. Bem em frente a um dos templos mais importantes de Lhasa, há uma loja de bilhetes de loteria. Vamos entrar para tentar a nossa sorte. Saudações, vim tentar a minha sorte. Acho que vou comprar... Tem de 30 e 50 yuans, qual você quer? Me dá o de 30 yuans. Vamos ver. Qual de todos? Como está a sorte de hoje? A sorte está boa. Ah, genial. Estando em Lhasa não poderia ser diferente. Vamos ver, 30 yuans por um bilhete de loteria. Use isso para raspar. Qual eu tenho que raspar? Todas as coisinhas. Já está saindo. Não, o seu não... Ah. Agora costa os de cima. Aqui não tem prêmio. Não temos sorte, não tem. Como você sabe? Você não ganhou, os números são iguais. Então são dois números iguais, por exemplo, 24 e 24. Ah, então são 3 frases de 2 dígitos. Sim, só faltou um pra você. E este? Me dê um de 20 yuans. Este aqui... Ok, oh, que sorte. Quatorze. 17.
Coce os de baixo. Aqui já não tem mais? Coce todos eles. Uau, eu ganhei. De jeito nenhum. Perdi de novo. O que eu preciso pra ganhar? 17 e 14. Você tem que combinar esses dois pares. Vamos ver, me passa outro cartão. Olha, você tem que ter os números daqui, esse é um 14 e 17. Tem que sair um 14 e um 17 daqui. Esse funciona igual? Exato. Não, é diferente. Sério? É muito diferente. Bom, vou levar esta. Eu gosto de cachorros. Obrigado. Bem, não ganhamos nada, mas foi uma ótima ideia colocar os bilhetes de loteria em frente ao templo. Tenho certeza de que não vai faltar quem pense que tem mais chances de ganhar depois de dar algumas voltas. Mas no nosso caso, participamos 3 vezes e não ganhamos nenhum centavo. Trouxemos aqui o bilhete de loteria para ver se Noélia tem mais sorte do que eu. Fiquei dando voltas e voltas ao redor do templo, tentando falar com pessoas que não estejam fazendo orações, não quero interrompê-las. Há pessoas que, apesar de falarem chinês mandarim, têm um sotaque muito forte e eu tenho dificuldade para entendê-las. E também há outras pessoas mais velhas que não entendem mandarim de jeito nenhum. E realmente sinto muita frustração de estar em um lugar tão rico em cultura, com pessoas tão diferentes, ao lugar onde cresci, ao lugar onde vivi e a todos os lugares para onde viajei na China. E não poder me comunicar, não poder fazer perguntas para eles. A barreira do idioma realmente é muito frustrante, mas é uma grande motivação para continuar aprendendo. Noélia, eu trouxe um presente para você, é um bilhete de loteria. Você tem que raspar. Se esses 2 números forem como seus números base, se você raspar aqui e sair qualquer um desses 2, você ganhou 9 e 18. Se sair um 9 e 18, você ganha. Raspe todos eles. Minha sorte acabou quando te conheci. Bem, demorou um pouco para me vestirem e tudo mais, mas é que eles eram muito profissionais e tinham tantas roupas que no final experimentei várias. Outra dúvida e uma das razões pelas quais demoramos é que a cor das extensões que eles têm é preta. Como podem ver, meu cabelo é mais claro e tenho luzes. Então eu saí e me disseram tipo, olha, suas extensões estão muito escuras, e eu, sim, é que não tem de outra cor. Isso já aconteceu com ela em várias partes da China, pois sempre há perucas pretas, mas ela continua muito bonita. Vamos tirar as melhores fotos possíveis ao redor do templo. Achei incrível como as placas dos banheiros públicos têm as roupas tradicionais de Lhasa, tanto a de homem quanto a de mulher, e obviamente também os caracteres, tanto em mandarim quanto em tibetano. Muito bonito. Obrigada. A vocês? De onde você é? Do México. Ah, México. Na América do Norte. Ao lado dos Estados Unidos. Sim, logo abaixo. Nós falamos espanhol e eles falam inglês. E vocês falam mandarim. Excelente. Até logo. Divirtam-se. O dia de hoje foi bastante puxado, mas já começamos a sentir os efeitos das horas. Estamos exaustos de tanto caminhar e vamos para outro lugar. Então vamos dormir cedo, mas... Por aqui termina o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã em Linghing.